2h02, vou esperar mais 3 minutinhos para ver se entra alguém. Então, boa tarde para, deixa eu ver aqui quem está aqui, né? Giovana, Flávia, Kleber, Maria Eduarda, Beatriz, Esther, Adriele, certo? E Érica Gislaine, ok? Boa tarde para vocês. Daqui a 3 minutinhos mais, vamos começar mais essa aula aqui à tarde. Certo? De manhã nós tivemos uma aula, foi super proveitoso. Pega teu caderno que vai ter exercícios aí. A galera não sentiu dificuldade. E tudo isso a gente faz para ajudar vocês, beleza? Porque a intenção é que vocês não fiquem só nessa caminhada. Tá? Desculpa aí. Então, eu estou fazendo essas lives, tá? Melhorei toda a minha instrumentação, celular novo, notebook novo, internet mais veloz, exatamente para que vocês possam ter uma melhor qualidade e a gente possa ter esse feedback no momento da explicação, para que você não esteja simplesmente só assistindo um vídeo, tá? Que você possa interagir também. Então você pode parar, pode fazer perguntas, pode interagir. Tá entrando mais gente aí. Oi Jade, oi Chuli, certo? Não, só no final da aula. Só pode dizer presente no final da aula. Ok? No início, não. Tá bom? Que é isso? 10 vezes. Isso foi parcelado em 10 vezes. Não, sou não. Ok? Então, vamos lá, né? Falta um minutinho, vou dar mais um. Falta um minutinho, vou dar mais um minutinho aí para ver se chega mais alguém. E aí a gente já pode começar, ok? Beleza? Deixa eu só pegar água aqui pra mim, tá? Vou pegar água, daqui a pouco eu volto. Pera aí. Bom, são 2h06, então vamos começar, né? E aí, quem é? Isaac, né? Mariana também, Giovana também, né? Chuli também, velho. Esse negócio de estar isolamento social é complicado, mas é o jeito, né? Sempre aprendi que se não tem jeito, remediado está. O que não tem remédio, remediado está. Então deixa eu encostar aqui o celular, certo? Vocês podem participar, interagir à vontade, tá? Então vamos começar, né? Estou começando, minha gente, com os conceitos básicos para entender a equação da circunferência, beleza? Então vamos lá. Conceitos básicos. Beleza? Conceitos básicos. E aí nós precisamos lembrar, tá? Que aqui, ó, uma circunferência, certo? E aqui nós temos o centro da circunferência, né? O centro, o miolo, o local aonde você tem todas as direções iguais. E essas direções, tá? São chamadas de raio, né? Então para cá é raio, para cá é raio
raio, para onde eu passar do centro para qualquer direção e chegue até a extremidade da circunferência, isso é chamado de raio. Tranquilo? E aí, quando eu tenho dois raios consecutivos que formam um segmento de reta, se eu puxar um raio aqui, ó, e esse raio com o outro raio formar um segmento de reta, esse raio aqui é chamado de diâmetro. Diâmetro. Tranquilo, mano? E aí nós vemos aquela primeira situação que nos lembra que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Certo? Então nós temos essa primeira definição aqui que é extremamente importante relembrar. Isso aqui, conceito de geometria básica, né? Que a gente aprende lá no ensino fundamental, certo? Esses conceitos de geometria básica que são extremamente importantes para a gente entender mais na frente questões do Enem, tá? E também conseguir compreender o conteúdo de geometria analítica, que é você pegar os conceitos da geometria plana e colocar ele de forma algébrica no eixo X e Y. Tranquilo? Temos alguma pergunta aí, alguma dúvida até aí? De boinha, né? Tranquilo? Então vamos embora. Já que não tem nenhuma pergunta, qualquer coisa escreve aí que eu vejo. Se teve alguma dúvida, escreve aí que eu vejo. Bom, dentro dessas situações, nós vamos ter duas outras situações pertinentes. A área, certo? A área da circunferência e o perímetro. Perímetro. O perímetro que é chamado de comprimento. Comprimento. Ok? A área e o perímetro que é o comprimento, que é a distância que você percorre arrodeando a circunferência. Então você tem aqui, ó, que a área da circunferência em relação a π e o comprimento da circunferência também em relação ao raio e a π, certo? Lembre-se que π é o valor igual a 3,14 aproximadamente, né? É o valor que é dado na maioria das questões. Tem questões que dão um valor de 3, arredondam logo para 3, mas o valor mais utilizado é o 3,14, beleza? Então você tem, para calcular a área de uma circunferência, eu uso essa fórmula aqui, ó. A área é igual a π, que é o valor de 3,14, vezes o raio ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular a área. E o que é a área, pessoas? Esse espaço interno aqui, ó. A área é tudo isso aqui. É esse espaço interno da circunferência. Beleza? Isso aqui é a minha área. Agora, para eu calcular o comprimento, certo? Para eu calcular o comprimento da circunferência, você vai ter isso aqui, ó. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. O famoso 2π raia. 2π raia. Entenderam? Piadinha. 2π raia. Tá? E aí você vai ter que o comprimento, por exemplo, se eu caminhasse numa pista circular, o comprimento é a distância que eu vou gastar para dar tudo isso aqui, ó. Ó, fazer aqui, ó. Quantos metros, centímetros ou milímetros eu andaria, certo? Se eu fizesse essa volta. Então, área é esse espaço interno. E comprimento é a distância que eu vou caminhar para dar uma volta completa de 360 graus. Tranquilo? Boa tarde, Nathalie. Boa tarde. Bom, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida até aí? Fala aí, por favor. Perguntas, dúvidas. Aqui tá tudo ok. Ali também ninguém falou nada. Alguém, alguma pergunta? Tranquilo? De boinha. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo. Ok? Então vou colocar a fórmula aqui.
área é igual a πr ao quadrado. E aí eu vou colocar um exemplo, beleza? Um exemplo aqui, ó. Tranquilo? Vamos lá. Bom, essa circunferência aqui foi dado o diâmetro, né? Então, para eu descobrir quem é o raio, é só fazer isso aqui, ó. Usar essa fórmula de cá. Para eu descobrir o raio. Ok? Para eu descobrir o raio. Ora, se o diâmetro é 2 vezes o raio, então se eu passar esse 2 para cá dividindo, eu vou ter que o raio é igual ao diâmetro sobre 2. Ou seja, é só dividir por 2. Então o raio vai ser igual a 4. Tranquilo? De boa? Pronto, vamos lá. Agora, se eu quiser calcular a área, aqui ó, a área vai ser igual. Aí você vai ter aqui, cadê? O valor de π, que é 3,14, ó, o valor de π, 3,14, vezes o raio. Quanto é o raio? O raio não é 4? Então vai ficar aqui, ó, 4 ao quadrado. Ficou? Até aí tudo bem? Tranquilo, pessoas? Se não estiver entendendo alguma coisa, manda aí, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém, alguma pergunta, alguma dúvida? Pessoas? Bom, continuando aqui. Então eu tenho que a área vai ser igual a 3,14, certo? 4 ao quadrado que vai dar 16. E agora é só multiplicar 3,14 vezes 16. Vai dar quanto? 3,14 vezes 16. Okay? 4 vezes 6, 24, vai 2. 6 vezes 1, 6, com 2, 8. 3 vezes 6, 18. 4, 1, 3. Certo? 4. 8 com 4, 12, vai 1. 8 com 1, 9, com 1, 10, vai 1. 3 com mais 1, 4, com mais 1, 5. 2 números após a vírgula. 2 números após a vírgula. A área é de 50,24 centímetros quadrados. Ok? Alguma pergunta? Tranquilo, fala aí. Alguém tem alguma pergunta? Boa. O outro exemplo que a gente vai ter aqui tirar print no momento que você fizer, na hora da chamada, Deus. Quando na hora da chamada que você botar o seu nome, a turma e presente, aí você dá o print. Beleza? Vamos lá. O comprimento vai ser da seguinte forma, ó. Ok? Temos aqui, ó. Deixa eu ver. 18 centímetros, tá? E aí você tem um diâmetro de 18 centímetros, ok? E aí o que vai acontecer? Quem vai ser o raio dessa circunferência? Raio é só pegar o diâmetro e dividir por 2. 18 dividido por 2, beleza? O raio da circunferência aqui é 9 centímetros.
eu vou utilizar a fórmula de comprimento. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Tranquilo? E aí é só pegar aqui, ó, vai ficar comprimento, vai ser igual a 2. O valor de π, que é 3,14, ó, vezes 3,14, vezes 9. Ok? 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Comprimento vai ser igual a 6,28 vezes 9. E aí, multiplicando isso aqui, ó, vai ficar, comprimento vai ser igual. Vamos lá. Ó, 6 vezes 8, 9 vezes 8 vai dar 72, vai 7. 2 vezes 9, 18. Com 7, 25, vai 2. Ok? 6 vezes 9 vai dar 54. Com 2, 56. Duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. 56,52 centímetros. Não é quadrado não, tá? Porque a unidade quadrado é para a área. Ok? Unidade de quadrado é para a área. Tranquilo? Tranquilo. Dúvidas? Perguntas? Alguém tem alguma dúvida aí? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? E boinha? Tranquilo? Tranquilo? Fala aí. Fala alguma coisa aí. Sim, o 4 está em parêntese, viu, Jade? O 4 está em parêntese, sim, é um parêntese aqui, ó. Por quê? Porque só para saber que ele ficou na potência, tá? Ele tem um parênteses aqui, ó. Ok? Mas se ficasse sem o parênteses também estava certo. O importante é que você soubesse que a potência só pertence ao 4 e não ao 3,14. Beleza? Mais alguém? Mais alguém, alguma dúvida? Pronto. Vamos apagar aqui, né? Vamos para a próxima parte. Lembrando que essa aula, ela vai ficar gravada, certo? Vai ficar aí no canal. Quem sentir dúvida depois em alguma coisa, certo? Aí é só você reassistir. Tranquilo? Só reassistir aí. Vamos embora. Mas perguntem, minha gente. Faça aí, ó. Já perguntou. Não entendeu? Pode perguntar. Certo? Mas é porque dá atraso, desculpa. É porque eu tenho que. Porque fica ruim, a letra é muito pequena, eu tive que encostar aqui para ver. Foi muita coisa, desculpa. Mas pelo menos respondi, né? Mas respondi. Vamos lá. Agora a gente vai pegar o conceito de geometria, né, a circunferência, e agregar ele, certo, aos conceitos de geometria analítica. Ou seja, representar a circunferência em forma de uma expressão algébrica, em forma de uma equação. Vê? Vamos lá. Vamos lá, pessoas.
lembrar que para eu achar, certo, o comprimento da distância entre os eixos, entre dois pontos, se eu quero saber quanto é a distância, quanto é o comprimento aqui, ó, essa distância aqui, se eu quero saber esse comprimento aqui, o que é que eu tenho que fazer, pessoas? Eu só preciso fazer o maior menos o menor. É só pegar, ó, x2 menos x1, certo? Para eu descobrir quanto é essa medida aqui. E mesma coisa se eu quiser descobrir essa medida aqui, ó. Quanto é a distância desse ponto para esse? Beleza? Eu quero descobrir essa distância aqui. Ora, muito simples também. É só fazer o maior menos o menor. y2 menos y1. Tá? Por exemplo, digamos que aqui fosse 7 e aqui fosse 3. Tá? Esse ponto aqui fosse 7 e fosse 3. Quanto é que mede daqui para cá? Era só fazer, ó, 7 menos 3, que daria 4. Ok? O verde está tranquilo aí, tá? É Y1 e Y2, Flávia. Y1 e Y2. Ok? E digamos que aqui fosse 12 e aqui fosse 5. Ok? Então é 12 e 5. Tá? E aí, como é que eu faria para descobrir essa distância aqui? Era só fazer o maior menos o menor. Y2 menos Y1. Ficaria, ó, 12 menos 5, que daria igual a 7. Pronto. Ok? Dando continuidade aqui, então a gente sabe que um ponto, certo, no plano cartesiano, ele vai representar um valor para x, desculpa, e um valor para y, tá? Então esse centro da circunferência aqui, como pertence ao plano cartesiano, ele vai ser um ponto ligado ao eixo x, certo? E um ponto ligado ao eixo y. Esse ponto ligado ao eixo x a gente chama em geometria analítica de A. E esse ponto aqui a gente chama de B. Então, na circunferência, você vai ter o centro AB. Tá? Beleza? Mas lembre-se, para a gente resolver qualquer problema de geometria, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Então, se isso aqui é uma circunferência, para qualquer canto que eu puxar aqui eu tenho um raio. Então, para isso eu preciso de um outro ponto. Eu vou chamar aqui um ponto P. Ó, esse ponto P também vai estar ligado ao eixo X. Certo? Eu vou chamar aqui eixo X. E também vai estar ligado ao eixo Y. Aqui, ó, Y. Beleza? Com isso, eu consigo encontrar a distância do ponto C ao ponto P, que aí a gente viu no conceito de geometria básica, que é exatamente o meu raio. Ó, isso é o raio. Tá? Então, essa distância daqui para cá, como é que eu vou conseguir calcular? Muito simples, pessoas. Se eu sei essa distância daqui para aqui, ó, ok? Que essa distância daqui para cá
x menos a. Ok? Então essa distância aqui é a mesma. Ó, ó. E se eu preciso dessa distância daqui, ó, entre os dois pontos do centro e o ponto P, eu preciso dessa distância daqui. Beleza? E aí como é que eu faço aqui, ó? É só fazer y menos b, que é essa distância aqui. Velho, morreu, ó. Bom demais, tá? Se você tem um triângulo retângulo, o que é que você vai utilizar, bebê? Você vai utilizar o teorema de Pitágoras. Aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Beleza? O teorema de Pitágoras. Que é isso, Giovana? Não é coronavírus, não. É mudança de tempo, meu filho. Eu vim com o nariz espirrando. Coronavírus. Não é coronavírus, não. Não é coronavírus, não. Ok? Então o teorema de Pitágoras é aquele. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? Então você tem aqui, ó. Lembrando que esse A, esse B e esse C não são esse A, esse B e esse C não, tá? Esse Czinho aqui do centro não. Não são, tá? Isso aqui é só para você relembrar que o quadrado da hipotenusa, no caso aqui a hipotenusa é o raio. Ó, o cateto B, quem é o cateto B? É esse cateto aqui, ó, x menos A. E quem é o cateto C? É esse cateto aqui, que é y menos B, tá? Então, associando as coisas, cada uma no seu lugar, eu vou usar essa fórmula para encontrar o raio dessa circunferência. Também. E aí, ô Adriele! E aí, Adri, olha, chegando aí, vamos embora. Que bom. Vamos embora. Então aí, o que é que vai acontecer, pessoas? Agora eu vou substituir, ó. Vamos lá. Eu quero descobrir o raio. O raio é a hipotenusa. Então eu tenho, ó, raio ao quadrado. Beleza? Vamos embora. E aí você tem aqui, ó, quem é o cateto B? Vamos embora. O cateto B é esse cateto aqui. E a distância daqui para cá, quem é? X menos A. Então vem aqui, ó, x menos A ao quadrado. Mas eu estou substituindo pelo teorema de Pitágoras. Eu estou utilizando o teorema de Pitágoras para poder encontrar o raio. E aqui, quem é o cateto B? O cateto B é essa distância daqui para cá, que é y menos b. Aqui, ó, y menos b ao quadrado. Ajeitando isso aqui, você tem, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Pronto. Sabe o que é isso aqui, minha gente? Isso aqui é a equação reduzida da circunferência. Ok? Equação reduzida da circunferência. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Fala aí, diz alguma coisa. Alguém? Alguém? De boinha? Então vamos embora.
Vou dar um exemplo, né? Vou colocar aqui, ó. Beleza. Vai ser não, Flávio. Vamos lá. Para encontrar a equação da reta, precisamos do centro e do raio. 2. O centro e um ponto P pertencente à circunferência eu encontro o raio. Vamos lá? Vou fazer um exemplo agora. Vamos fazer um exemplo. É mais fácil do que almoçar, Cleber? Tá bom, então. Mais fácil do que almoçar foi boa. Cadê Luan? Vai, Luan. Cadê Luan? Vamos embora. Ok? Então vamos lá. Exemplo 1. Uma circunferência tem centro C 2 e 5 e um ponto P, deixa eu ver aqui, 4, determine o raio e a equação. Pronto. Vamos lá? Vamos embora. Primeiro, não é coluna não. Vamos lá. Precisamos do raio, tá? Para eu determinar a equação da circunferência, eu preciso do raio. Sem o raio eu não consigo fazer nada, tá? Sem o raio eu não consigo fazer nada. Então, ó, precisamos do raio. Ok? Precisamos do raio. Então vamos embora. Nesse caso aqui eu vou usar a fórmula. Ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual a R ao quadrado. Vamos lá. Vamos agora identificar quem é A, quem é B, quem é X e quem é Y. Esse é o valor de A, esse é o valor de B. Esse é o valor de X,
Esse é o valor de y. De boinha? Tranquila? Tranquilo. Aí agora é só substituir, ó. No lugar de x eu vou colocar 6, menos. No lugar de a eu vou colocar 2, ao quadrado, mais. No lugar de y eu vou colocar 8, menos. No lugar de b eu vou colocar 5, ao quadrado. É igual a r ao quadrado. 6 menos 2 dá 4. Fica 4 ao quadrado. 8 menos 5, ou fora, ou dentro ou fora do parênteses. Tanto faz, tá? 8 menos 5, é bom manter o parênteses, porque pode ser que dê negativo. Ok? É bom sempre manter o parênteses, porque vai que dá negativo, então ele não complica. Vai ficar, ó, 8 menos 5, que vai dar 3 ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Resolvendo, ó, 4 ao quadrado dá 16, mais 3 ao quadrado vai dar 9, igual a r ao quadrado. Aqui vai ficar 25, ó. 25 é igual a r ao quadrado. R, esse quadrado passa para o outro lado como raiz. R vai ser igual a raiz quadrada de 25. R vai ser igual a 5. Pronto. Até aí tudo bem? Fala alguma coisa. Ah, nada, já tô suando. Já tô suando, Flávio. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida até aí, pessoas? Não, Adiel, não. O valor de A, de B, sempre vem. Ele pode alternar. Ou ele dá x e y para você encontrar AB, ou ele dá A, B, x e y para você encontrar o raio, ou ele só dá o ponto, o raio para você encontrar a reta. Lembre-se, a ideia é encontrar a equação da circunferência. Então ele pode te dar AB, ele pode te dar XY, ele pode te dar R. Tá? Ele vai te dar alguma informação para que você chegue para calcular a equação da circunferência. O que eu quero é calcular a equação da circunferência. Beleza? Vamos lá? Tranquilo aí, Adiel? Agora eu tenho o centro, ó, o centro que é 2 e 5. E o raio que é 5. Pronto. De posse dessas duas informações, agora posso calcular a equação da reta. Agora posso determinar a equação da circunferência. Desculpa, da circunferência. Vamos lá? De boinha? De boinha? Tranquilo, vamos embora. Aí eu vou aqui, ó, uso a fórmula. Qual é a fórmula? I x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Ok? Tranquilo? Pronto. Eu não vou mais usar agora o valor de x e de y. Lembre-se, o que eu quero é determinar uma equação. Ok? Eu quero determinar a equação da reta. Então vamos lá, ó.
No lugar de A, eu vou colocar o valor de A, tá aqui, ó, o valor de A. E aqui é o valor de B. Então vai ficar, ó, x menos 2 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado, ok? É igual a quem? É igual ao raio, ao quadrado. Quanto é o raio? 5 ao quadrado. Agora eu só preciso resolver esse lado aqui, ó. Olha aqui a equação da reta, ó. X menos 2 ao quadrado. Volta a ter que resolver isso aqui? Não, agora não. Mais y menos 5 ao quadrado. Volta a ter que resolver isso aqui? Não, agora não. E aí, quanto é que vai dar 5 ao quadrado? 25. Equação reduzida da circunferência. Ok? Depois que eu tenho pontos do centro, depois que eu tenho o valor do centro e o valor do raio, é só substituir aqui no lugar de A, no lugar de B e no lugar do raio. E aí eu monto a minha equação, está feita a questão. Dúvidas, perguntas, alguém pergunta alguma coisa aí, alguém tem alguma dúvida? Rian, a aula ainda não terminou não, viu? A aula não terminou ainda não, é só no final, tá? Se ficar isso aí agora e não tiver no final, não vai valer não, tá bom? Tem que ser no final da aula. Quando eu disser, pode colocar aí, e aí eu vou colocar e vai dar o print. Ok? Não, Vitor. Vai depender do que a questão está pedindo. Se a questão não te der o raio, tu tem que descobrir. Entendesse? Se ela já der o raio, de boa, não tem problema nenhum. Mas se ela não te der o raio, aí você vai ter que descobrir. Aquilo? Vamos embora. Fazer outra questão aqui. Podemos? Beleza, Vitor? Entendeu aí? Vitor, tá ok?
perna. Vamos lá. Na outra questão aqui, veja que nesse caso, foi o que Vitor perguntou, vou ter que usar as duas equações? Não, tá? Se a questão der um centro e o ponto, aí realmente eu vou precisar usar aquele cálculo para encontrar o raio. Mas feito essa daqui que já deu o raio, eu só tenho que substituir. Vê como é que fica, ó. Vamos lá. Ó. X menos A mais Y menos B, certo? Ao quadrado, não é isso? Aqui é o quadrado, aqui é o quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Vamos lá. Que é o valor de A? A é 3. Que é o valor de B? B é menos 5, porque isso aqui, ó, A e B são os pontos do centro. Aqui é A e aqui é B. E quem é o raio que a questão deu? Raiz de 12. Vamos lá. Agora é só substituir, ó. Vamos embora. Só substituir, ó. X menos o valor de A, que é 3, mais Y menos o valor de B, que é menos 5. Tá ligado que aqui vai rolar, ó, um jogo de sinal. E o valor do raio, que é raiz quadrada de 12. Ok? Acho que vai ficar... Deixa eu botar um pouquinho para trás aqui. Estava um pouquinho para trás para o 12 não desaparecer. X menos 3 ao quadrado mais Y menos 5 ao quadrado igual a raiz de 12 ao quadrado. Boa! Vamos embora. Beleza? Aqui, ó. Eu tenho que resolver aqui e aqui, tá? Porque tem jogo de sinal aqui, tem que resolver o quadrado aqui. Vai ficar assim, ó. X menos 3 ao quadrado mais Y, menos com menos mais 5 ao quadrado é igual, ó, raiz de 12, a raiz corta com o quadrado, ó. 12. Pronto. Equação reduzida da circunferência. Pronto. Ok? Dúvidas? Perguntas? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Pergunta, dúvida, pergunta. Alguém? Dada a equação reduzida da circunferência, x menos 7 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a... Entendi. Ok? Determine o raio e o centro. Bom, esse
exemplo aqui, pai, ele vai pedir uma coisa diferente. Sim, sim, Jade, só isso. É só isso sim. Tá? Só isso. Ok? Então veja que nesse caso ele quer que eu descubra o valor do centro. Quem é o centro? É o valor de A e o valor de B. Ok? E o raio? É o que eu quero descobrir também. Vamos lá. Pela fórmula, comparando a fórmula, eu tenho ó, x menos A. Ok? Aqui, ó, mais y menos B igual a R ao quadrado. De boa? De boinha? Agora é só comparar, ó. Quem é menos A? É menos 7. Quem é menos B? É menos 2. Quem é R ao quadrado? É 81. Agora é só fazer as associações. Ok? É só fazer as associações. Ó, vai ficar, ó. Menos A é igual a menos 7. Corta os sinais. Certo? A é igual a 7. Aqui, ó. Menos B é igual a menos 2. Corta os sinais. Ok? E aí vai ficar aqui, ó. Walter, e se fosse positivo aqui? Então inverteria se fosse positivo. Se fosse assim, ó. Menos B igual a mais 2. Aí o negativo vinha para o lado de cá, porque é como se eu multiplicasse com menos 1. Aí ficaria B igual a menos 2, tá? Se fosse negativo. Se fosse. Ok? Só que como não é, então tem que B é igual a 2. Beleza? Até aí tudo bem, pessoas? Não tem A ao quadrado? Como assim, Flávio? Não tem A ao quadrado? Eita, desculpa, sim, beleza, Flávio, aqui, né? Esqueci daqui, ó, ao quadrado e ao quadrado. Valeu, Flávio, valeu. Aqui, ó, esqueci esses quadrados daqui, tá? Valeu. Qual parte, Jade? Você não entendeu? Ele deu a equação e quer que eu descubra quem é o centro e quem é o raio. O centro já está aqui, ó. Aqui o centro. O centro é 7 e 2. Eu só fiz pegar os valores, já. Aqui, ó, sem o sinal negativo. Esse aqui é o valor de A, sem o sinal negativo. Esse aqui é o valor de B. E agora eu vou descobrir o raio. Ó, para eu descobrir o raio, certo? Para eu descobrir o raio, é só fazer isso aqui, ó. Pego R ao quadrado igual a 81. R ao quadrado é igual a 81, ok? E aí esse quadrado passa para cá como raiz, ó. R é igual a raiz quadrada de 81 e raiz quadrada de 81 é 9. Pronto. Tá aqui as respostas. O centro é C, 7 e 2. E o raio R igual a 9.
Pronto. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Dúvidas, perguntas? Eu só fiz igualar aqui, os valores já estavam aqui. A questão deu isso a equação reduzida. Aí a partir da equação reduzida eu encontrei o centro e o raio. Para vocês, tá? Agora, fazer agora. Vamos lá? Vamos tentar aí. 5 minutinhos para tentar, vamos lá. Tentem aí, por favor. Tentem aí, por gentileza. Todos tentando. Ah, não? Ah, é por causa... Aqui é 1 e 6. 1 e 6. Isso. Vamos lá, 5 minutinhos. Para tentarem aí, por favor.
Estamos com 1h11 de live. Daqui a pouco eu vou resolver aí com vocês e encerrarmos. Vamos lá? Conta do tempo da aula, né? Não sei quanto tempo o YouTube libera aí de live. Não sei se passa de mais de 1 hora, não sei. Então, para não evitar a gente ser derrubado, então eu vou fazer a 2 e a 3, que são as mais simples, que foi a que eu aconselhei vocês serem tentados. Para tentar, tá? A 1, a única coisa que eu preciso fazer é encontrar o raio. A fórmula que eu vou utilizar é a mesma, tá? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Aí aqui, ó, esse aqui é A e esse é B. Esse é X e esse é Y. Aí eu substituo aqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar 3 menos 5 ao quadrado mais 11 menos 9 ao quadrado. E aí eu calculo aqui, ó, 3 menos 5 dá menos 2, 11 menos 3 dá 11 menos 9 dá 3, eleva ao quadrado e encontro o raio. Depois que eu descobri o raio, aí eu jogo novamente no lugar de A, no lugar de B e o raio aqui. É muito simples, aí eu deixo para vocês tentarem fazer em casa qualquer coisa. Teve dúvida, é só voltar o vídeo aí que vai ficar salvo e faz. Então eu vou fazer essa daqui, que é o mesmo processo depois que eu descobri o raio. Veja que nesse caso aqui ele já deu o raio, ó. Beleza? Ele já deu o raio. O raio é 2. Aqui, ó. Cala a boca, menino. Para. Ok? O raio, nesse caso aqui, é 2. E o centro, aqui é o valor de A e aqui é o valor de B. Aí é só jogar na fórmula, ó. Vai ficar x menos 2, que é o valor de A. Aqui, ó. Eita, desculpa. Aqui não. O 2 é o raio. X menos 1, que é o valor de A, ao quadrado, mais, beleza? Ó. Y menos 6, que é o valor de B, ao quadrado. E o raio que é quanto? 2 ao quadrado. A fórmula que eu estou utilizando é a mesma, essa daqui, ó. Ok? Até aí tudo bem? Pronto. Agora é só resolver. Qual vai ser a resposta? Ó. E x menos 1 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Pronto. Essa seria a resposta do 2. X menos 1 ao quadrado mais y menos 6 ao quadrado
igual a 4. Vamos lá para o terceiro. Não, esse não foi... Essa não foi nebulosa não, foi o outro. Foi menino, é o outro cachorro que tem aqui. É o grandão. É o bagunceiro. Nesse caso aqui, pessoas, eu só preciso saber, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Ó, esse aqui é o valor de a, esse aqui é o que eu vou associar a b, e esse aqui é que eu vou associar ao raio. É só associar. Menos a é igual a menos 4. Negativo dos dois lados eu corto. A vai ser igual a 4. Aqui, ó. Menos b é igual a mais 8. Negativo de um lado e positivo do outro eu inverto, não é isso? Que eu multiplico vezes menos 1. Aí fica, ó. B é igual a menos 8. E agora o raio, ó. O raio ao quadrado é igual a raiz de 5. Ok? O que é que acontece? Oxê. Eita. Tira esse 5 daqui. Tira essa raiz de 5 daqui. Que vai complicar. Tira essa raiz de 5 daí. E vai ficar raiz quadrada de raiz de 5. Entendeu? Ia ficar raiz de raiz. Era para só ter colocado o 5 aqui. Ok? Tira quadrado e bota o 5. Aí esse quadrado aqui passa como raiz. E aí fica raiz quadrada de 5. Se eu tivesse deixado antes, ia ficar assim, ó. Raiz quadrada de 5. Pode, Valdo? Pode. Não tem problema nenhum, não. Ok? Isso é raiz quarta de 5. Não faz. Não tem problema não. Ficaria igual a raiz quarta de 5. Tá? Não teria problema nenhum não. Mas aí tira a raiz e ficaria R igual a raiz de 5. Tira a raiz daqui, tá? E aí fica R igual a raiz de 5. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. Espero que todos tenham compreendido. Qualquer coisa, vocês podem perguntar lá no grupo, certo? Ou podem rever a aula. A aula daqui a pouco eu vou só editar o tempo que não ficou fazendo nada. Jade, mas é porque no outro caso... É que eu não lembro qual foi o outro caso. Mas é porque ali já tinha a raiz, eu estava elevando ao quadrado. Entendesse? O R eu estava elevando ao quadrado e aqui não. Foi situações diferentes. Entendesse? Porque na outra situação eu fiz isso, ó. Raiz de 5 ao quadrado, porque eu queria descobrir. Entendeu? Aí eu queria descobrir. Aí aqui cortaria. Mas aqui é um outro caso diferente. Tá? Nesse caso aqui eu tenho isso aqui, ó. R ao quadrado seria igual a raiz de 5. Então não pode cortar não, porque esse daqui não está aqui dentro. Se essa raiz de 5 tivesse aqui no lugar de R, beleza. Mas como não está no lugar de R, entendeu? Nessa questão aqui, por exemplo, cadê? Aqui, se ele desse R raiz de 2, quando eu substituísse no lugar de R, aí aqui ficasse raiz de 2, aí cortaria. Nesse caso aqui, mas aqui não. Então ele deu raiz de 5, então esse quadrado passaria para o outro lado. E aí ia ficar R é igual a raiz de 5 sobre raiz de 5. Entendeu? Eram situações diferentes. Tá? Foi situações diferentes. Beleza, pessoas? Obrigado quem pôde comparecer.
ok? Você que está assistindo a aula gravada, reassiste aí novamente, tá? Vai ficar salvo aí para quem está aqui. E a partir de agora você pode colocar o nome, a sala e a palavra presente, ok? Podem ficar à vontade colocando o nome, sala e presente. A aula está encerrada.